Muito boa tarde a todos e todas. É com muito gosto que vemos a sala bastante preenchida. Obrigada pela vossa presença. Eu estou aqui a representar a equipa reitoral, enquanto pró-reitora para a inovação pedagógica e internacionalização das licenciaturas e dos mestrados. Naturalmente que estes temas são muito caros para todos nós e a voz dos estudantes é particularmente importante e a mobilização dos estudantes nestas matérias que nos tocam a todos e que envolvem, entre muitos outros aspectos, a mobilidade e a possibilidade de podermos todos beneficiar do ingresso, digamos assim, e da integração noutras instituições de ensino superior europeias e, portanto, a equidade aqui é um fator relevante. E, portanto, é fundamental a vossa voz, é fundamental ouvir-vos, é fundamental que votem, é fundamental ter-vos mobilizados por todo o papel que todos vós vão representar também no futuro, no nosso futuro, médio e longo prazo. E, portanto, gostaria muito de agradecer à doutora Sofia a presença, à professora Marta pelo empenho e proatividade sempre nestas matérias e a todas as colegas, nomeadamente dos serviços aqui envolvidas. E faço votos que a sessão decorra da melhor forma, com muitas vozes e com muitas ideias e muita discussão, porque será isso que tornará o debate mais rico. Votos de bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Quero agradecer a todos o convite, ao Centro de Informação, à Universidade, ao Tarek e do Manuel, por ter organizado esta sessão com os estudantes de Economia. Correto? Obrigada por terem vindo, pelo vosso interesse, com este calor. Imagino que gostaria de fazer outras coisas como estar na praia e para mim é muito motivante vocês estarem aqui e não estarem ali na praia de Bar. Mas podem depois dar um saltinho. Está a muito calor. Tem teste. Então depois do teste. Agora só anoitece lá para as 9h30. Muito obrigada. Eu queria-vos mostrar um filme muito curto sobre a importância de se votar de irmos votar no dia 26 de maio, mas parece que não temos acesso ao som. Portanto, vamos falar nós sobre as eleições. Antes de mais, muitos parabéns pelo trabalho que fizeram dos cartazes, estão absolutamente excepcionais, mas estão mesmo muito bons. Se me dissessem que aquilo era um projeto de uma grande empresa de comunicação sobre a União Europeia e as eleições, eu acho que se tivesse encomendado um trabalho daqueles a uma grande empresa de comunicação, não teria conseguido um resultado tão bom, não só em termos gráficos, como também em termos de informação que está em cada cartaz. O que significa que vocês já sabem tudo sobre a União Europeia, já estiveram em Estrasburgo, já viram, em Estrasburgo, em Bruxelas. Em Bruxelas viram o Parlamento Europeu em ação, viram a dimensão daquilo, não é? E percebem um bocadinho melhor não só os temas que estão em debate relativamente ao futuro da União Europeia e ao presente da nossa União Europeia, mas também como é que depois aquilo se joga em termos, como é que as eleições, mas como é que os diferentes deputados estão agrupados em grupos políticos, em grandes famílias europeias, e explicaram-nos um bocadinho do que é que, vocês já sabem, não é? Como é que se traduz o vosso voto aqui num dos candidatos de um partido político português, que está inscrito nas eleições, para as grandes famílias europeias, e depois como é que daí sai um presidente da Comissão, uma Comissão Europeia, e como é que estas coisas se fazem. Isto já não é tão longe da vossa realidade, vocês já percebem e já tiveram esse contacto. Eu começaria logo por abrir o debate. Acho que não vale a pena eu estar aqui a fazer apresentações, seja sobre... Vou fazer talvez só explicar-vos um bocadinho quem eu sou e quem somos nós aqui em Lisboa. Portanto, eu sou representante da Comissão Europeia, sou nomeada pelo Presidente Juncker para o representar em Portugal. Eu reporto diretamente ao Presidente Juncker e ao Gabinete do Presidente Juncker, mas obviamente que estamos ao serviço de todos os comissários,
e, portanto, funcionamos muito como uma embaixada. Mas somos uma embaixada que normalmente as embaixadas aqui tratam das relações bilaterais, sei lá, entre a Bélgica e Portugal. Eu trato das relações e nós somos uma equipa de 20 pessoas, estamos no Largo João Monnet, Rua do Salitre, atrás do São Jorge, do Cinema São Jorge em Lisboa, mas fazemos um esforço para andar um bocadinho por todo o país para falar também sobre o nosso trabalho. O meu trabalho é, no fundo, mostrar ou explicar a Europa aos portugueses e mostrar aquilo que Portugal faz também na Europa. Portanto, somos um bocadinho a ponte entre Portugal e a União Europeia. Há um gabinete também do Parlamento Europeu, uma equipa um bocadinho mais pequenina, no mesmo edifício, e temos um centro um espaço público, que antes era muito utilizado, em que as pessoas, quando eu era estudante universitária, para procurar alguma informação, para fazer um trabalho como aquele que vocês fizeram, tinha que ir ao Espaço Europa, era na altura o Centro Jean Monnet. Porque eram lá que tinha as brochuras, que tinha a informação toda. Agora vocês têm tudo no site Europa e no site do Parlamento Europeu e do Conselho e têm acesso a essas coisas de forma mais fácil. Temos também as nossas antenas locais, que é o Europe Direct, aí temos aqui um em Aveiro, e temos 16, inclusive nas ilhas, que nos permitem este contacto mais privilegiado com as universidades, com os politécnicos, mas com outro tipo de associações e projetos. Por isso nós representamos a Comissão Europeia, damos a assessoria aos comissários quando cá vêm. Esta semana temos, por exemplo, o comissário responsável pela política do mar, Vela, o maltês, que vem participar numa grande conferência que vai haver sobre o mar, que é a The European Maritime Day, que vai ter lugar, é uma conferência organizada pela Comissão Europeia, desta vez em Lisboa. Todos os anos é num Estado-membro diferente, sobre a política do mar. E vários assuntos, e vai reunir mais de 1.500 pessoas, peritos internacionais, nesta matéria. Portanto, o comissário vem cá, nós fazemos o programa, normalmente eles também visitam o governo, visitam projetos na área deles e nós fazemos toda essa ponte. Trabalhamos muito com a imprensa e trabalhamos muito também com o público em geral, nomeadamente as universidades, mas também um bocadinho os alunos do terceiro ciclo. Pronto, é um bocadinho isto que eu faço e que nós fazemos. E a ideia de hoje é debatermos um bocadinho o futuro da Europa, o que é que está em jogo nestas eleições e sobretudo a mim interessa-me, quer dizer, não me interessa tanto, vocês já recolheram a informação e eu vi que são alunos de Economia, portanto focaram-se mais, mas também nas questões económicas, questões de redistribuição, as questões de emprego, mas também nas questões ambientais e da própria história da Europa, que eu vi 1 ou 2 cartazes sobre isso. Quando vocês já têm muita informação sobre a União Europeia, aquilo que eu gostaria que esta sessão resultasse fosse numa conversa entre nós. Eu vou tentar responder às vossas perguntas ou aos vossos comentários da melhor maneira e tentarmos fazer aqui um bocadinho um brainstorming, o que é que está em jogo. Se vocês acham que é importante deslocarem-se às urnas no dia 26, se vocês acham que estas eleições são mais importantes que outras eleições no passado, e começamos por aí, não acham? É menos aborrecido do que estar eu aqui a debitar a matéria que vocês já conhecem de qualquer maneira. Quem quer começar? Sem medos, sem timidezes, vocês não parecem ser muito tímidos. É preciso sempre ser um corajoso ou uma corajosa para começar. E regra número 1, não há perguntas estúpidas. Eu também não sei tudo sobre a União Europeia, se soubesse. Era maravilhoso, mas também não sei tudo. Quando não souber, digo, olha, não sei, posso enviar a informação mais tarde. Portanto, é natural não saber tudo, até aliás, porque está sempre a mudar, portanto é difícil saber sempre tudo. Vamos trocar? Bem, para a assistência. Diz-me o teu nome. Marco Santos. Marco. Pronto, alguém tinha que ser, não é? Pronto, eu gostava de questionar já um tema fraturante da União Europeia, que talvez mais nos preocupa neste momento, que é a questão do Brexit. Na verdade, no dia 26, os britânicos vão votar, não é verdade? A questão é se até lá irão ocorrer alguns desenvolvimentos no processo de saída, se eles, entretanto, votam, são eleitos e poucos meses depois saem, o que é que acontecerá? A minha questão prende-se com isso. Está bem. Bom, relativamente, obrigada Marco pela pergunta, relativamente ao Brexit e à saga que nós temos testemunhado nos últimos 2 anos,
Do nosso lado, Comissão Europeia e União Europeia, estamos à espera de uma resposta do lado dos britânicos. Portanto, nós eles pediram a extensão do prazo de saída, que era 29 de março, passou a ser 31 de outubro. Entre o dia 1 de abril entre o dia das mentiras e o dia das bruxas, vamos ver se acontece de facto alguma coisa relevante. Mas agora a bola está no campo deles. E, como vocês sabem, eu não posso comentar política interna, por muito que gostasse de partilhar as minhas visões convosco, não o posso fazer, enquanto responsável pela Comissão Europeia. Nós não comentamos política interna, mas sabemos, todos nós sabemos, é um facto, que os trabalhistas e a Sra. May e o Governo estão em negociações para decidirem o que é que querem, que tipo de acordo é que querem fazer com a União Europeia, portanto, o acordo de saída. Até lá vão ter o direito de eleger deputados para o Parlamento Europeu, é um direito, não é uma faculdade que os Estados-membros têm, eles têm um dever porque os cidadãos têm esse direito e, portanto, sendo eles, continuando a ser um membro da União Europeia, eles têm que organizar eleições, o que obviamente vai gerar no fundo, uma eleição muito particular, uma discussão muito particular no Reino Unido, que é a discussão que eles têm há 2 anos, até há mais tempo, não é? Desde que começou a campanha para o referendo, que é, no fundo, sobre se apoiamos a saída ou não do Reino Unido da União Europeia. E depois, vocês já leram recentemente os jornais sobre os prognósticos relativamente à Grã-Bretanha. Para nós vai, obviamente, implicar, no que diz respeito à composição do Parlamento Europeu, o termos um partido muito anti-europeu, eventualmente ainda com algum, vai ter assento, ainda se vai sentar. As eleições são dia 26 de maio, mas a primeira sessão do Parlamento Europeu será só em julho. Portanto, se até lá ainda não efetivarem a saída do Reino Unido, os deputados do Parlamento Europeu, nomeadamente o Sr. Farage, farão parte, é isso que se antevê, não é? Que o partido dele seja o partido mais votado no Reino Unido. E, portanto, temos aquela situação um bocadinho desagradável de todas as decisões institucionais que vão ter que ser tomadas agora, que são tomadas no início da legislatura do Parlamento Europeu, nomeadamente o desenho dos grupos políticos e das famílias políticas, começam as negociações para a designação do Presidente, não é? Por designação, não são eles que designam, são o Conselho, mas eles vão ter que apoiar, vão ter que votar a pessoa que o Conselho designar para Presidente da Comissão Europeia e, portanto, aí vai baralhar um bocadinho o jogo, porque a maioria, ou seja, o desenho que resultar destas eleições não será necessariamente o desenho que se vai manter no resto da legislatura, se o Reino Unido sair. E, portanto, acho que vai baralhar um bocadinho, vai complicar um bocadinho estes compromissos políticos que se fazem sempre depois das eleições, mas a União Europeia é um mar de desafios, não é? Nós acabamos sempre, nós nunca pensámos ter um Estado-membro que quisesse sair da União Europeia, depois de ter passado esse cabo, chegamos à conclusão que temos um Estado-membro, como alguém disse no outro dia certamente temos um Estado-membro que quer sair, mas não encontra a porta de saída. Enquanto eles não encontrarem a porta de saída, continuam a ser Estado-membro e as instituições têm que se adaptar a essa... Mas eu acho que até agora temos conseguido gerir as coisas. Da nossa parte da Comissão, aquilo que nós fizemos foi promover o máximo de consenso entre os 27 Estados-membros que ficavam, e acho que conseguimos uma união política no que diz respeito e uma narrativa política no que diz respeito ao Brexit. E apesar de ter, sobretudo à medida que o timing, não é, estávamos a pressionar-nos para o dia 29 de março e não havia acordo com o Reino Unido, começou-se a sentir um certo descontentamento, um certo nervosismo de alguns Estados-membros e a tentação para se negociar bilateralmente soluções com o Reino Unido é mais do que muita, mas conseguimos também manter todos os Estados-membros calmos, tomarmos as medidas de contingência necessárias caso houvesse um hard Brexit no dia 1 de abril, e isso foi conseguido. Adotámos toda a legislação a nível europeia que era necessária para adaptar, no fundo, para tomarmos as medidas de emergência no que diz respeito à importação de mercadorias, livre circulação de pessoas ou circulação de pessoas.
sei lá, desde o transporte de animais domésticos, às companhias aéreas, aos direitos de aviação, que cessariam de um dia para o outro, todas essas coisas, pesca e a manutenção das cotas de pesca também no Reino Unido e vice-versa. Portanto, conseguiu-se adotar toda essa legislação, que ainda não se aplicou, mas está adotada, e conseguiu-se também reunirmos várias vezes com os Estados-membros para conseguirmos responder a todas as perguntas e a todas as especificidades. E agora estamos à espera. Portanto, enquanto estamos à espera, vamos ficar tranquilamente à espera que eles decidam. Mas a nossa esperança é que não haja um acordo, um hard Brexit, não é? Ou seja, que não haja uma saída sem acordo. Continuamos a achar que essa é a melhor solução para todos. Eu também queria questionar em relação ao Brexit e em relação ao acordo que foi negociado. De que a Comissão Europeia, nomeadamente a União Europeia, chegou a um acordo, depois o Parlamento chumbou, voltou a negociar, mandou exatamente o mesmo acordo, e aqui a questão é que tem a ver com a liberdade que a União Europeia está a dar ao Reino Unido, porque o que a União Europeia insiste com o Reino Unido é a seguinte cláusula, que é: o Reino Unido sai, mas o Reino Unido não pode negociar acordos comerciais com ninguém, isto é, deixa de ter acesso ao mercado europeu, mas a União Europeia não quer que o Reino Unido tenha a liberdade de negociar livremente com outros parceiros, eventualmente comerciais, que possa ter, nomeadamente os Estados Unidos, com quem tem muito melhores relações do que atualmente a União Europeia, desde que o Trump chegou à Casa Branca. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a catástrofe do Brexit não é, se calhar, a única maneira da União Europeia sobreviver daqui a 20, 30 anos? Isto é, se o Brexit corre bem, neste caso para o Reino Unido, não é a União Europeia que fica em maus lençóis. E depois também a questão de que na União Europeia é tão difícil chegar a consenso de matérias fundamentais, como por exemplo foi na altura da crise económica, os países não se entenderam, ainda é hoje em dia com a questão dos refugiados, não há entendimento em matérias tão fundamentais, mas em relação ao Brexit falou tudo à mesma voz, e a questão que eu coloco é essa. Como é que te chamas? Gonçalo. Olá, Gonçalo. Gonçalo, relativamente não houve, ou seja, o Reino Unido é livre de fazer aquilo que bem entender depois de sair da União Europeia. E é livre de celebrar os acordos internacionais que quiser com o resto do mundo. A questão não é essa. A questão tem a ver com a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda e como é que vamos jogar isso, como é que vamos inserir isso no plano europeu. Há duas coisas que nós dissemos ao Reino Unido desde o início. É que não pode haver acesso ao mercado, temos que manter em divisão do mercado interno, porque eles querem ter acesso ao mercado interno, portanto, à livre circulação de mercadorias, querem continuar a exportar e importar livremente da União Europeia. A proposta era também acesso aos mercados financeiros, mas depois não querem livre circulação de pessoas. Okay? Nós aí dissemos não. As 4 liberdades são, desde o início, desde o Tratado da União Económica da CEE, são indivisíveis, são as 4 liberdades, e nós, quando se tem acesso a uns, tem acesso a outros. Tem casos excepcionais das adesões. Houve adesões, nomeadamente as adesões em 2004, com os 10 países da Europa Central e de Leste. Houve um acesso imediato à livre circulação, portanto, ao mercado de produtos, serviços, e as pessoas só circularam mais tarde. E o Reino Unido foi exatamente um dos países, os Estados-membros podiam decidir que não havia livre circulação desses países para o resto da União Europeia, e o Reino Unido foi exatamente um dos países que decidiu não proletar a livre circulação de pessoas e abrir logo as suas fronteiras desde o início. Foi uma decisão do Reino Unido. Portanto, se eles hoje em dia têm uma população da Europa Central e de Leste significativa a trabalhar no Reino Unido, foi uma decisão do Reino Unido, não foi uma decisão da União Europeia. Portanto, a questão tem a ver com o Reino Unido fazer parte da chamada União Aduaneira ou não. Aquilo que, para termos uma livre circulação dos fatores de produção, temos que ter uma União Aduaneira, ou seja, temos que ter uma política comercial comum, e por isso é que a política comercial é, desde o início, também desde 1957, competência exclusiva da União Europeia. Agora, a questão é sobretudo a questão da fronteira entre as duas Irlandas, porque essa fronteira deixou de ter, com os acordos de paz que cessaram a guerra civil que existia
Na Irlanda, no fundo, decidiu-se que não iria haver nunca fronteira física entre as duas Irlandas e essa questão não tinha importância dentro da União Europeia. O facto do Reino Unido fazer parte da União Europeia e a Irlanda resolveram a questão, porque não há fronteiras entre os países da União Europeia e, portanto, não há fronteiras. E também temos que perceber, para perceber um bocadinho da dimensão da Irlanda, quando foram os acordos de Good Friday, os acordos de paz, os cidadãos da Irlanda do Norte têm a possibilidade de escolher o passaporte que querem ter. Há muitos cidadãos da Irlanda do Norte, portanto, pertencentes ao Reino Unido, que não têm passaporte britânico, têm passaporte irlandês. E, portanto, vão-se ver de um dia para o outro quase que estrangeiros no seu próprio país. Portanto, isto tem, de facto, um passado muito complicado, a questão das duas Irlandas, que se dissipou com a entrada do Reino Unido na União Europeia. E agora aquilo que nós dizemos é que não se pode voltar atrás. É impensável haver, e é impensável, porque vamos ter uma situação muito grave na Irlanda e arriscamos a voltar a uma situação de conflito na Irlanda. Isso ninguém quer. Nem o próprio Reino Unido quer isso. É impensável termos uma hard Brexit, uma hard border, portanto, uma fronteira física em que as pessoas tenham que passar por controles, as mercadorias tenham que passar por controles. Portanto, nós já fizemos várias propostas ao Reino Unido para que isso não acontecesse, nomeadamente que os controles alfandegários e aduaneiros alfandegários se façam nos portos, que se façam, muitos deles fazem-se no país de origem dos produtos, não se fazem no destino. Portanto, há maneiras de eventualmente resolver isso, mas a questão para o Reino Unido, e como nós a interpretamos, é uma questão política. Eles querem ser livres de decidir. Fim do acordo de transição. Eles estão de acordo com o acordo que foi celebrado, com as questões técnicas, com o acordo que foi celebrado entre a União Europeia, ou que foi celebrado, sim, que foi concluído entre o Governo e a União Europeia. A questão que eles não querem, eles querem ser livres de decidir, fim do prazo de transição, querem ser livres de decidir o que é que vão fazer, que tipo de cooperação é que vão ter com a União Europeia. E se vão fazer parte da União Aduaneira ou não. E não querem que nada esteja escrito, porque não está escrito no acordo, mas está escrito numa declaração política, nada que os vincule. Querem ter uma decisão política completamente livre. E é a razão pela qual o Parlamento recusa-se, se eu bem percebi, o Parlamento Britânico recusa-se a assinar o acordo, porque acham que os vai vincular depois a uma forma de integração que passará por uma união aduaneira, e eles não querem. O que nós, neste momento, precisamos perceber é exatamente o que é que eles querem, porque só a partir daí é que se consegue negociar. E neste momento não sabemos o que é que eles querem. Sabemos que eles não querem estar minimamente vinculados a uma solução futura, mas que também não querem, eles já disseram várias vezes, uma fronteira entre as duas Irlandas, mas então têm que nos pôr na mesa uma solução, ou pelo menos um princípio de solução. Mas não há, eu sei que há um bocadinho uma narrativa em Portugal de que todo este processo, de certa maneira, foi para o Reino Unido, que nós gostaríamos, no fundo, de ver o Reino Unido numa situação pior daquela em que está, e não há de todo, nem houve de todo, nunca nas negociações esse tipo de ambiente, nem esse tipo de atitude. Pelo contrário, quer dizer, eu acho que aquilo que nós demonstramos é que nós preparamos, e isto em termos técnicos é extremamente complicado, e conseguiu-se negociar um acordo internacional em tempo recorde, porque houve muito trabalho técnico por parte da Comissão e dos Estados-membros. Portanto, não penso que, senão nós deixaríamos as coisas andar, não é? Cada vez que chegássemos a uma ronda de negociações, em vez de levarmos propostas concretas para cada política, teríamos deixado as coisas andar alegremente e depois chegarmos a uma situação. E não foi isso que fizemos, pelo contrário, tentámos sempre encontrar aquela solução que desse a maior certeza às pessoas, porque há pessoas, imagina que vocês estão a estar no Reino Unido, imagina que estão a trabalhar no Reino Unido e as pessoas do Reino Unido cá, essas pessoas estão numa incerteza total e completa e não sabem o que é que lhes vai acontecer no dia 30 de outubro, não é? Em que situação é que vão estar. E isso é grave, e para nós é grave, e por isso temos tentado fazer com que haja o máximo de certeza política e económica para os operadores, mas agora, mais do que fizemos, não podemos fazer e cabe-lhes agora eles tomarem uma decisão. Olá. Olá.
Além do importante voto nas próximas eleições europeias, que formas é que os jovens têm de se fazer ouvir e de se contribuir para uma melhor União Europeia, e como é que podem fazer isso? Obrigada. Bom, isto é uma maneira de vocês contribuírem, não é? Mas há obviamente outras maneiras. Vocês conhecem o Portal da Juventude, não é? Onde tem o Portal da Juventude, tem lá todas as políticas. Eu não fui por aí, porque acho que vocês já devem conhecer, mas todas as políticas da União Europeia que são dirigidas especialmente aos jovens, políticas de emprego, políticas de ensino e de mobilidade, e também políticas de outras oportunidades, como o Corpo Europeu de Solidariedade, que é uma possibilidade de se fazer voluntariado, quer no seu próprio país, quer no estrangeiro, através de um programa que a União Europeia constituiu para o efeito, de viajarem, fazer o Interrail. Agora também decidimos fazer isto. No fundo, acabaram por se dar muitas oportunidades aos jovens para saírem do seu país, seja através dos estudos, seja através do trabalho ou da formação profissional, e conhecerem outros jovens de outros países, porque é a única maneira de nós tal consenso que, não sei se foi o Gonçalo que falou, que de facto são cada vez mais difíceis numa Europa a 28, obviamente são difíceis, porque nós não temos os mesmos problemas que tem a Polónia, ou que tem a Itália, ou que tem a Grécia, ou que tem a Suécia ou a Finlândia. E por isso é difícil nós termos empatia com os problemas deles se não os conhecermos melhor. E, portanto, é muito importante nós continuarmos a circular e a conhecer melhor. Vocês têm a possibilidade, toda e qualquer legislação que é proposta pela Comissão Europeia é publicada no site, e antes de essa legislação ser proposta, há sempre uma consulta, pelo menos, há normalmente várias consultas públicas, e essas consultas públicas também estão elas todas no site Europa, e até estão em sites portugueses. Por exemplo, a Direção-Geral dos Assuntos Económicos tem lá todas as consultas, e há uma consulta tem havido uma consulta, está em linha pelo menos desde que publicámos o livro branco sobre o futuro da Europa, portanto deve ser pelo menos há um ano, que está em linha sobre o futuro da Europa. Temos organizado, não sei se aqui passou despercebido, mas, por exemplo, agora o Conselho Informal dos Líderes, dos Chefes de Estado e de Governo em Sibiu, na Roménia, houve um Conselho Informal, porque os Conselhos Europeus têm lugar em Bruxelas, mas de vez em quando algumas presidências convidam os líderes para... Quem foi o Carlos? Então o Carlos pode falar sobre o assunto. A seguir vais-nos dizer como é que foi. E houve um fórum jovem, não é? Houve um conselho paralelo em que foram 10 portugueses, convidámos vários jovens de todos os Estados-membros para irem discutir a agenda dos líderes. Os líderes vieram com uma declaração bastante otimista, promissora, bastante vaga, obviamente, mas normalmente as declarações do Conselho Europeu são sempre assim, mas eu estaria interessada em saber... Jorge, como é que foi? Queres falar-nos um bocadinho como é que foi? Eu não consigo chegar aí, tenho que ir sem fio. Boa tarde, então. Sim, foi um dos 300 jovens que participou e um dos 10 portugueses que foi lá então a Sibiu, à Roménia. Foi um dia em cheio em que os jovens puderam falar, quer com os comissários, se não me engano foi o Comissário da Cultura e o Comissário da Juventude também, e outra comissária que era acho que tinha relacionado com o emprego, se não me engano. E assim nós participámos em workshops, da parte da tarde, acerca de principais assuntos da União Europeia, atuais, que em termos de alterações climáticas, emprego jovem, ou os desafios da União Europeia atual. Também tivemos a oportunidade de falar ouvir o Presidente Juncker a falar e fazer questões, ou questões difíceis em que ele ficou aquém das expectativas, que levou mais para a brincadeira, mas pelo menos ouviu-nos. Também tivemos a oportunidade de colocar questões aos comissários bastante polémicas, digamos assim, e bastante diretas, em que eles não conseguiam fugir a elas. Propostas, também sugerimos algumas propostas, várias propostas que foram votadas e apresentadas a eles. Foi uma boa oportunidade, foi um dia muito cansativo e bom para os jovens ser ouvidos. Mas ficou na dúvida realmente, não só sobre como é que os jovens podem participar numa União Europeia melhor, mas se realmente serão ouvidos. Uma das questões que nós sempre levantávamos lá, e perguntávamos a eles diretamente, e quem trabalhava com eles, era se de facto o que estávamos a fazer ali iria ter resultados ou se não, se eles não nos iam realmente ouvir ou se iam só ler ou ouvir-nos e depois continuar o resto da vida com o que estou.
Eu, relativamente a isso, eu quando faço um bocadinho o apanhado dos projetos ou das iniciativas, seja iniciativas como a Garantia Jovem, que foi uma iniciativa já da Comissão anterior, em 2013, para no fundo, obstar ao flagelo do desemprego jovem, que foi muito alto durante a crise. Mas quer corpos europeus de solidariedade, quer agora a proposta da Comissão Europeia de dobrar o orçamento comunitário 2021-2027 para o Erasmus+, não é? Todas essas, independentemente das políticas que beneficiam os jovens, como beneficiam qualquer cidadão, estou a falar das políticas de investigação e de inovação, estou a falar das políticas de apoio ao investimento e à economia, eu nunca, na minha história, e comecei no fundo, a estudar a União Europeia e a aproximar-me da União Europeia quando estava na universidade, isto já foi, imaginem, eu acabei em 94, portanto, inícios dos anos 90, eu nunca vi tanta política dirigida para os jovens, eu nunca vi tanta atenção dos políticos, e vocês vão ler a declaração do Conselho Europeu de Sibiu, nunca houve uma afirmação tão nítida e tão clara dos líderes políticos relativamente à necessidade de envolver os jovens nas tomadas de decisão que vão, no fundo, formar e vão moldar o vosso futuro. E eu acho que essa preocupação tem a ver com um elemento que já começou há alguns anos, que é o facto de nós termos vozes políticas, não só anti-europeias, mas que propagam, no fundo, valores e têm uma profecia de valores que é muito diferente e é oposta àquilo que a União Europeia representa. E quando temos forças populistas, e vocês já estudaram isso, que eu já vi uns cartazes sobre o assunto, já temos forças populistas em todos os parlamentos dos países da União Europeia, com exceção de 4. Temos muitos já em coligação no governo e, portanto, necessariamente isso alimentam essas forças políticas. E depois temos os partidos de centro, que muitas vezes, para combater essas forças políticas, adotam um discurso político às vezes parecido, não é? Tão populista ou quase tão populista. E no fundo, o que eles pretendem é muito o medo do outro, o medo da abertura ao mundo, o medo dos migrantes e dos refugiados, como se nós fôssemos o bloco. A União Europeia tivesse mais refugiados no mundo, não somos, de longe. Muitos países africanos e, sobretudo, os países da bacia do Mediterrâneo têm muito mais, e têm-se recebido muito mais refugiados do que nós, e países muito mais pobres do que a União Europeia. É um discurso muito, vamos voltar à glória do passado, não sei, de que antes de guerra ou à pré-guerra, porque não estou a ver nenhuma década, nem nenhumas décadas do ano, pelo menos do século passado, em que a Europa tivesse sido gloriosa. E este voltar ao passado preocupa, obviamente, os líderes, alguns dos líderes de hoje, e acham que a única maneira de nós conseguirmos tomar decisões que vão ao encontro daquilo que a vossa geração quer, e são vocês que vão chegar ao poder daqui a 15 anos, 20 anos, se não estiverem já envolvidos na política, é exatamente para vocês, no fundo, fazerem o ownership dessas políticas e continuarem-nas. Porque nós temos, eu não gosto de ser alarmista, normalmente sou positiva e sou otimista, e acho que a União Europeia tem sido, com todos os processos de integração económica e política, que implica vários países, e agora 28, somos muitos, como eu disse, com interesses e problemas muito diferentes, é sempre um processo de avanço e de recuso. Já Jean Monnet dizia isto, não é? Que a União Europeia, que o processo de qualquer integração política é feita de retrocessos e de avanços, e é feita de crises. E de facto é assim, e as pessoas, infelizmente, o ser humano só reage à crise, só reage ao sentimento de urgência e só toma as decisões e só faz as reformas estruturais que deve fazer quando sente na pele a falta dessas reformas estruturais. Portanto, nós vamos continuar a avançar e penso que vai haver, durante os próximos anos, consenso político pró-europeu na maioria dos países, mas de facto as forças anti-europeias estão a avançar e às vezes com métodos e formas muito pouco claras, não é? Porque quando nós vemos quem está por trás de muitas da propaganda política e das campanhas políticas que estiveram no Brexit, que estiveram no Trump, do Gilets jaunes, neste momento, se vocês lerem um bocadinho
as NGOs que estão a fazer a análise das redes sociais e da comunicação social no que diz respeito ao movimento do Gilets jaunes em França, percebem que aquilo não é uma coisa espontânea. Aquilo começou eventualmente como uma coisa espontânea e agora está a ser instrumentalizada, como qualquer movimento no passado também foi instrumentalizado. Os movimentos estudantis em Portugal foram instrumentalizados a certa altura por determinados partidos políticos. That's life, a vida é assim, mas temos que estar conscientes disso, não é? Que não são, quando falamos destes movimentos inorgânicos, nem todos eles, em maioria, já não são inorgânicos, eles estão a ser instrumentalizados por forças políticas que, de facto, não querem a União Europeia. Porque a União Europeia é uma chatice, somos 500 milhões, temos ainda o segundo maior PIB do mundo, somos o maior doador de ajuda humanitária e claro que quanto mais unidos estivermos, mais alto vamos falar na esfera internacional, mais fortes vamos ser na esfera internacional e isso não convém nem ao Sr. Trump, nem ao Sr. Putin, nem a muitos, mas é a única maneira de nós, enquanto países da União Europeia, termos alguma relevância. É exatamente fazer parte desta União Europeia. Muitas vezes perguntam, mas Portugal é um país pequeno. Portugal é um país pequeno na União Europeia. O que é que Portugal seria se não estivesse na União Europeia, não é? Então seríamos inexistentes, não apareceríamos no mapa. Portanto, nós só somos quem somos porque temos uma voz no Conselho, temos deputados no Parlamento Europeu e por isso há uma preocupação tão grande do Presidente Juncker com outros países como com Portugal, até maior, porque ele gosta particularmente de Portugal. Mas é uma coisa pessoal. E portanto, eu acho que nós, em Portugal, temos que pôr de lado a ideia de que somos um país pequeno, que não temos voz na União Europeia, o que não é verdade, e depois que não contamos enquanto cidadãos, que somos um entre 500 milhões e que não podemos fazer nada. Isto é a mesma coisa como em relação às alterações climáticas, aos plásticos nos oceanos, quer dizer, se nós não formos nós individualmente a empurrar as marés no bom sentido, ninguém vai fazer, não é? E portanto, é esse sobretudo o vosso papel. Vocês são, além de cidadãos, são normalmente pessoas, vocês são a geração mais culta, mais educada, mais aberta que nós temos em Portugal, mas vocês deviam pensar assim, nunca, basta olhar para a vossa família, para as famílias dos vossos amigos e verem os saltos geracionais que houve, não é? E com Portugal, eu penso só em mim, eu tenho 48 anos, somos a primeira geração com acesso ao ensino universitário. De uma parte da minha família, ninguém tinha tido acesso ao ensino universitário. Hoje em dia tenho irmãs, irmãos e primos em vários sítios do mundo a trabalhar em vários sítios da Europa e do mundo. Eu própria nasci em África e fui trabalhar para a Europa. Portanto, houve um salto qualitativo. E o acesso que vocês têm, a quantidade de oportunidades que têm, eu só posso vos dizer, aproveitem. No meu tempo não havia Erasmus, ou havia, mas na minha faculdade não havia, ia dar ao mesmo. Portanto, era tudo muito mais difícil. Portanto, vocês agora têm um acesso à informação absolutamente excepcional, está tudo na internet, têm universidades com condições que não havia e têm, sobretudo, acesso a uma Europa completamente livre. Vocês podem estudar onde quiserem, podem ir trabalhar para onde têm todas as oportunidades, têm essa informação que vos é dada pelas agências Erasmus, etc. Aproveitem ao máximo e acho que quanto mais aproveitarem, mais o mundo, mais a Europa será melhor, porque conhecemos melhor uns aos outros e depois, quando for necessário tomar decisões políticas difíceis, vai ser, acho que quando a verdadeira geração Erasmus chegar ao Conselho, e não forem só duas ou três pessoas, 2 ou 3 primeiros-ministros, mas for uma geração que já tem amigos polacos, tem amigos lituanos, tem amigos romenos, etc., essa geração vai ter mais empatia pelos problemas dos outros quando chegar a próxima vaga de migrantes e de refugiados. É uma pergunta que tem a ver com a percepção que tem tido. Nós fomos ao encerramento do diálogo com os cidadãos na Assembleia da República também. E naquela altura, houve uma outra intervenção um bocadinho, negativa. E depois disso, continuaram, não é? Ou continuou pelo país. Que percepção é que tem tido relativamente à participação dos jovens? Àquilo o que vai ser a participação cívica deles nas eleições? Tem alguma ideia?
é muito difícil extrapolar das minhas experiências, mas eu também tenho experiências ambivalentes, também tenho falado com grupos de jovens altamente motivados e como tenho falado com grupos de jovens menos motivados e mais... Eu estive a falar com uns que diziam, votar para quê? O que é que eu vou lá fazer? Não é? E, portanto, também temos que falar com estas pessoas. Agora, não pode ser só aquilo que eu digo, é aqueles jovens como vocês que se interessam e que têm acompanhado os debates que temos feito, ajudem-nos a mobilizar os jovens à vossa volta. Eu não consigo fazer isto sozinha, nem o meu colega do Parlamento Europeu, nem as pessoas não sei, as centenas de pessoas que existem na União Europeia, aqui em Portugal, que têm acesso ou que trabalham porque são professores ou investigadores. Eu acho que aquilo que eu digo aos jornalistas, aquilo que digo aos políticos, obviamente, mas aos professores e a todas as pessoas, é que se de facto acreditam na União Europeia, se acham que isto é um processo que vale a pena investir, então não fiquem de braços cruzados, mobilizem as pessoas também à vossa volta e tentem convencê-las de facto que é muito importante ir votar. Por várias razões, é sempre importante ir votar, mas nestas eleições, pelas razões que já falámos, muito mais. Quer dizer, se os populistas continuam a ter mais de 25% e já com 25% no Parlamento Europeu, bom, se já foi difícil, se já foi impossível adotar uma política consolidada, uma política de migrações consolidada, né, com base no princípio da solidariedade, que era o que nós tínhamos proposto, e não foi possível chegar ao consenso nas partes mais importantes, que foi nomeadamente o Regulamento de Direito de Asilo. Imaginem com um Parlamento Europeu que tem vozes anti-imigração e anti-refugiado e anti-outra dentro do próprio Parlamento Europeu. Portanto, essas políticas, e arriscamos a que haja uma deriva nas próprias políticas da União Europeia para um maior fechamento das fronteiras e de quem nós somos. Quando nós somos um continente muitíssimo envelhecido, não é? Nós em 2030 vamos ter média de idade na União Europeia, vamos ter 44 anos, média. Portanto, nós somos uma população muitíssimo envelhecida e estamos a envelhecer muito rapidamente face a outras populações no mundo, nomeadamente ao continente africano. E portanto, nós precisamos de pessoas jovens que venham reequilibrar as contas da segurança social. E eu não vou dizer como houve uma senhora ministra que fez há uns anos, que era para vocês terem muitos filhos, mas precisamos de mais jovens. E, portanto, vai ser mais complicado, sem dúvida. Os próximos 5 anos, a próxima legislatura e a próxima comissão vai ser mais complicado. Esta já não foi simples. E as meninas? Só os rapazes é que falam? As meninas estão muito caladinhas. Outra coisa qualquer. Onde é que eu vou à praia? Não vou à praia, não tenho tempo para ir para a praia. Morro de inveja. Vinham para Portugal para ir para a praia? Mais? Não? O que é que eu como ao pequeno almoço? O que é que vocês comem ao pequeno almoço? Nada? Quem é que já fez Erasmus aqui? Muito bem. E onde é que estiveram? Polónia? Polónia também? Na Croácia? República Checa? Isto é... Quem diz que há um divide leste, oeste-leste, não é à conta do Erasmus, pelo contrário, não é? E gostaram de lá estar? Correu bem? Corre sempre bem, não é? Nós, quando vamos para fora, corre sempre bem. E querem voltar? Os que estiveram querem voltar? Pois o problema é esse, não é? O problema é esse. Olha, eu fui estudar 1 ano para fora e fiquei 20. Portanto, acontece. Mas foram 20 anos muito bons. Não tem mais perguntas sobre os plásticos, sobre o ambiente? Não vos preocupa? A questão das alterações climáticas e... Não. Boa tarde. Boa tarde. Como é que chamas? Rafael. Rafael. Não era bem uma pergunta, era mais uma constatação. Mas os debates nacionais, pelo menos em Portugal, que é os únicos que tenho acompanhado, às vezes centram-se demasiado em políticas nacionais e como é que é o panorama do governo nacional. Até dizem que essas eleições europeias são uma prova ao governo, à geringonça, e pouco se tem falado dos problemas realmente da Europa, das eleições europeias, àquilo que os eurodeputados estão a candidatar, que é
que é eurodeputados do Parlamento Europeu. E se calhar essa pode ser uma das grandes causas que leva a grande abstenção, principalmente nas eleições europeias em Portugal, que é a falta de temática da União Europeia, e há um distanciamento grande, mesmo até nos próprios debates. Eu estou de acordo contigo, mas o que é que podemos fazer em relação a isso? Eu cada vez que falo e cada vez que faço declarações aos jornais e me fazem essa pergunta, eu estou completamente de acordo. Acho que é uma oportunidade perdida, porque neste momento há tantas questões importantes que nós temos que debater, não é? Porque nós estamos numa situação, relativamente à União Europeia, que das duas, ou continuamos com uma maior integração política e uma maior integração de políticas como a política de defesa, a política de segurança, a política das migrações, que é uma política nacional, não é? Cabe a cada Estado-membro decidir quem é que quer acolher em termos de refugiados. Ou em matéria de política internacional, relativamente à Venezuela, mas também relativamente ao Irão, à nossa posição relativamente aos Estados Unidos, à China, à Rússia, etc. Portanto, temos tantas áreas em que temos de tomar uma decisão. Se vamos, para termos uma posição comum, vamos ter que fazer algumas modificações institucionais, e nomeadamente modificações a nível do direito de voto no Conselho, não é? Todos os Estados-membros, como vocês sabem, têm um direito de voto, mas muitas das decisões são tomadas por maioria qualificada e não unanimidade. Mas depois há aquelas decisões, nomeadamente de política externa, de segurança e defesa, que são tomadas por unanimidade. Mas a questão da fiscalidade, que também é uma questão muito importante. Como é que nós avançamos, como é que nós temos mais recursos, por exemplo, ao orçamento comunitário. Toda a gente quer dinheiro para tudo. Queremos dinheiro para a coesão, queremos dinheiro para que é muito importante, para a coesão social, para a convergência das regiões, mas também queremos, toda a gente acha que temos que investir imenso em inteligência artificial e tecnologias disruptivas, para não perder completamente o comboio face, nomeadamente à China e outros países asiáticos. Temos que apostar mais nos jovens e nos estudantes e na mobilidade e, portanto, no Erasmus. Temos que apostar mais em empresas e financiar mais as empresas, mas não há dinheiro para tudo. Não é? E como não há dinheiro para tudo, sobretudo porque o Reino Unido vai sair, então temos que ir buscar dinheiro ao outro lado. E uma das sugestões tem sido, por exemplo, a criação do imposto digital, que foi votado também por 4 países no Conselho. Não se conseguiu avançar com o imposto às grandes empresas digitais. Portanto, elas vão continuar alegremente a não pagar impostos em alguns Estados-membros e nós vamos continuar a não ter uma importante fonte de receita aqui na União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, queremos mais inclusividade, queremos mais educação para as pessoas, queremos mais educação ao longo da vida, porque nós hoje em dia vamos trabalhar, 50, 60 anos, pelo menos, e as pessoas precisam de se ir refrescando, não é? Fazer um refresh, porque isto está a acelerar bastante e hoje em dia, para acompanhar-se nomeadamente as questões digitais e a automação da indústria, é preciso as pessoas estarem em permanente ou quase permanente requalificação profissional. Portanto, para ter dinheiro para isto tudo, temos que tomar decisões. E essas decisões não são decisões fáceis. Por exemplo, os impostos, chamados os impostos de recursos próprios ou os impostos europeus, isso implicaria, ou pelo menos em determinadas áreas, implicaria que não houvesse unanimidade, porque assim não se consegue avançar. E passássemos à maioria qualificada. É um debate que é preciso ter, porque, obviamente, aquilo que também me dizem do outro lado, não, mas isto faz parte o direito de cobrar impostos, como vocês sabem, desde os tempos medievais, que é muito importante e faz parte da soberania dos Estados e dos países. Portanto, se nós delegamos nem que seja uma parte pequena na União Europeia, arriscamos a que um dia não tenhamos soberania e não sejamos nós a decidir sobre os impostos que pagam os nossos contribuintes. Eu acho que este é um debate importante para ter, mas um debate real e não um debate demagógico. Olha, eu acho que vocês podem contribuir para uma clarificação, para que haja mais debate europeu nas europeias, só nos restam 2 semanas, não é? Mas ainda podemos tentar, é quando confrontam, quando estão em contacto com os deputados, com os candidatos, é fazer-lhes perguntas mais detalhadas, o que é que eles querem dizer, perguntem, não sei. Ao Nuno Melo, o que é que ele quer dizer com o imposto sobre o mar português? E a outros candidatos, exatamente como é que eles vão resolver determinados dilemas que nós temos. Mas eu acho que há questões muito importantes. Há questões muito importantes relativamente à internet,
Relativamente às plataformas, à responsabilidade das plataformas, vocês ouviram falar do artigo 13, mas a questão vai muito mais para além dos direitos de autor, não é? Tem muito a ver com a desinformação. Agora vocês ouvem na televisão e nos jornais, nós somos fact-checkers, fazemos parte de uma rede internacional europeia de fact-checking, e até que ponto é que as plataformas devem estar envolvidas nessa luta contra a desinformação, uma vez que são elas que as disseminam, não é? Porque são as redes sociais que são usadas para disseminar, sobretudo para disseminar as chamadas fake news, mas como é que vamos regular isso? Porque é uma questão extremamente sensível. O que é uma fake news? O que é opinião e o que é uma notícia falsa? E vamos dar esse poder às plataformas. Neste momento temos códigos de conduta com elas, com as 4 maiores, e estamos a ver o que é que isto vai dar, o que é que a autorregulação vai dar. Mas, por exemplo, a internet é uma questão muito importante para se debater, e é muito importante. E a certa altura vamos ter que tomar decisões, e as decisões vão ser difíceis, ou seja, quando tu avanças para um sistema, para uma decisão de regulação, no dia em que decidirmos, as plataformas vão ter que, e vamos regular a questão da desinformação nas plataformas, como regulamos na questão dos jornais, os editores de jornais não podem publicar, são responsáveis pelos conteúdos que publicam, se vamos responsabilizar as plataformas pelos conteúdos que publicam, como é que vamos fazer? E que efeitos é que isso poderá ter? Essas questões são muito importantes, e são as mesmas aqui em Espanha, na Lituânia ou na Roménia, não é? Agora, a única maneira de convencer aqueles senhores que são candidatos e as senhoras que são candidatas ao Parlamento Europeu a debater estas questões é questioná-los. Não é? Dizer exatamente como é que o seu partido, ou como é que você propõe isto, fazer isto, como é que vamos conjugar interesses que são às vezes divergentes e qual é a melhor maneira, o que é melhor para Portugal e para os portugueses, mas é estar sempre a confrontá-los. E não deixá-los dizer aqueles soundbites, aquelas coisas que soam muito bem, mas quando uma pessoa depois começa a pensar, não passa de algo muito, às vezes muito genérico. Eu acho que o pessoal quer ir para a praia, não é? Uma menina. Finally. Olá, boa tarde. Olá, como é que te chamas? Mariana. Recentemente, algumas rádios locais boicotaram as eleições europeias, pois não receberam nenhum tempo de antena, ou seja, não são pagas para poderem passar o tempo de antena dos candidatos. Isto acontece em regiões bastante envelhecidas, nomeadamente Trás-os-Montes, Alentejo, etc. E como é que tencionam chegar essa informação a essas pessoas que se calhar não têm tanto acesso à televisão ou então não tomam tanta atenção como à rádio, que é um meio mais antigo, que se calhar tomam mais atenção? Como é que pensam chegar a essas pessoas? Porque se calhar isso é um dos grandes motivos pelos quais Portugal não tem tantas pessoas a ir às urnas, especialmente os mais velhos, sendo nós uma população envelhecida. Eu desconheço a polémica. Bom, eu não sei, eu estava a ouvir, quando vim para cá, agora, mesmo uns minutinhos antes, 10 minutos antes, estávamos a ouvir, não era, Rita? Estávamos a ouvir o tempo de antena. E estávamos as duas a dizer, bom, se isto é tempo de antena, não vai motivar ninguém a votar. Portanto, não sei se será assim tão mau que eu não estou a brincar, não posso dizer isto. Mas, não sei, eu desconheço a problemática, obviamente que sei que a rádio é muito importante, continua a ser, e as pessoas confiam na rádio, confiam mais na rádio que nos portugueses, mais na rádio do que na televisão. Eu acho que a única maneira de chegar às pessoas é através, os candidatos têm que se mexer e têm que ir ao interior e têm que ir atrás dos montes e têm que ir às beiras e como nós, Comissão Europeia, também nos mexemos e também vamos ao interior e também vamos atrás dos montes e também vamos a esses sítios mais remotos e chegar a essas pessoas, mas sim, mas é uma pena, mas não sei porque é que, não posso comentar sobre a querela porque não estou ao corrente. Não iam passar informação porque realmente não iam receber nada pelo tempo de antena, então decidiram boicotar e em Vila Real e em Bragança, nas rádios locais, não vai passar nenhuma informação sobre isso. Eu acho que falha bastante nesse aspecto. E as rádios de serviço público devem passá-la independentemente de serem pagas ou não, mas eu não sou jornalista e não quero entrar aqui e desconheço um bocadinho a realidade. Mas há um serviço público, não é? E por isso é que a RTP, por exemplo, tem tempo de antena, e para isso é que temos rádios e televisões públicas. É para prestar um serviço independentemente da remuneração. É pena.
Olá, boa tarde. Qual é que, na sua opinião, são os desafios da União Europeia daqui a 10 anos, por exemplo? Eu acho que temos dois tipos de desafios. Temos desafios internos, aqueles que já falámos aqui, que são a crescente, no fundo, o crescimento dos populismos e de movimentos populistas dentro da própria União Europeia, de alguns Estados-membros que estão com algumas dificuldades em serem verdadeiras democracias e verdadeiros Estados de Direito, e isso é uma questão muito preocupante e que nos preocupa a nós, Comissão Europeia. Estou a falar, obviamente, daqueles Estados-membros que têm adotado legislação que põe em causa ou a independência do Poder Legislativo e do Poder Judicial, ou a independência dos próprios meios de comunicação social. E isso é um desafio interno que nós temos que combater, porque não podemos estar a pregar para o respeito da democracia e dos direitos fundamentais para países como a China e depois não os cumprirmos dentro da própria União Europeia. Mas depois depois temos desafios externos extremamente importantes. É sobretudo, além desses internos, também, como eu referi, o envelhecimento da população, não é? Porque se continuarmos a envelhecer assim e não conseguimos rejuvenescer as nossas populações, dificilmente conseguimos manter o equilíbrio do Estado social que somos na União Europeia. Depois temos os desafios externos de estarmos numa Europa cada vez mais globalizada, num mundo cada vez mais global, em que temos países que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não eram muito representativos em termos da riqueza que eles produziam no mundo, que era o caso da China, e hoje em dia temos, por exemplo, a China como uma grande potência que, além de ser uma potência económica, tem apostado imenso, por exemplo, no digital, na inteligência artificial, e, portanto, começam a ser um concorrente muito feroz no que diz respeito também ao desenvolvimento de novas tecnologias. E temos depois o desafio de termos antigos aliados, ou nem são antigos, são ainda aliados presentes, mas que eram mais aliados no passado do que são no presente, que é o caso dos Estados Unidos e o próprio Reino Unido, que não sabemos que situação é que vamos ter, mas os Estados Unidos, que eram um aliado e sempre foram um aliado da Europa em matéria de segurança e defesa, e que temos agora, ou em matéria de comércio externo, e agora temos uma administração com um discurso completamente diferente e que se opõe muitas vezes à própria União Europeia. Portanto, eu acho que anda toda a gente a tratar o Sr. Trump com pinças e com algum cuidado, e acho que a União Europeia tem tido uma voz cautelosa no que diz respeito às políticas dos Estados Unidos. Conseguimos, e por isso conseguimos, não sei se vocês se lembram, quando o Presidente Juncker foi a Washington e conseguiu falar com o Presidente Trump e evitar as tarifas aduaneiras na importação do aço e do alumínio, e agora parece que temos um mandato do Conselho Europeu para negociar um tratado tarifário para reduzir as tarifas comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos. Parece que se a administração Trump mantiver a promessa que o Presidente Trump fez, vamos começar as negociações dentro de pouco. Mas de facto, os Estados Unidos é toda uma mudança de jogo, não é, neste momento. E é talvez porque nós, relativamente à Rússia, temos uma narrativa acordada no Conselho Europeu, relativamente à China temos uma narrativa, ainda não temos relativamente ao Reino Unido, temos tido, nós, Comissão e a União Europeia, temos acompanhado, tomámos algumas medidas em matéria de comércio externo, conseguimos evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos, mas é sempre um bocadinho de navegação à vista, não é? É difícil ter uma ideia de como é que as nossas relações com os Estados Unidos, por exemplo, serão daqui a 5 anos. Mas também isso, mais uma vez, é um elemento estabilizador, mas também provocou uma reação, foi que os Estados-membros chegaram à conclusão, não, que temos que apostar mais em segurança e defesa. 22 Estados-membros acordaram e vão prosseguir com a cooperação reforçada em matéria de segurança e política externa, e temos que ser menos, no fundo, limitar a nossa dependência de defesa embora a NATO continue a ser uma organização de defesa da qual a União Europeia, ou pelo menos a maioria dos Estados-membros da União Europeia fazem parte, e muito importante, temos nós que investir mais na nossa própria segurança e defesa. Portanto, também foi, e é o que eu digo, não é? Um desafio, temos que reagir, e dessas reações vêm novas soluções.
Já falou mais que uma vez na questão do investimento da sociedade europeia, dos habitantes da Europa. Há uma taxa de desemprego elevada, não há uma falta de uma política europeia global em relação à natalidade, cada país toma medidas a bolso, cada um per si, individualmente, não falta uma política que envolva mais todos os países e que haja frutos daqui a 20 anos, quando esses jovens que nascerem agora irão para o mercado de trabalho. Nós não temos competências nessa matéria, não é? Nós não temos competências em política social, mas temos instrumentos que nos permitem ajudar os Estados-membros a ter políticas mais amigas das famílias. Há matérias que conseguimos ter legislação, como por exemplo agora recentemente conseguimos adotar legislação de forma a conciliar vida profissional e vida pessoal. As licenças de maternidade, as licenças de paternidade, as licenças de parentalidade e todas essas coisas que são extremamente importantes para quem trabalha e tem filhos. Agora, e também temos, como sabe, o Fundo Social Europeu há muito financiamento que vem da União Europeia para promover a escolaridade, a pré-escolaridade, não é? Dos miúdos antes dos 5 anos, e acho que Portugal também tem feito um caminho bastante bom nesse sentido. Mas obviamente temos que continuar a ajudar, nomeadamente numa sociedade em que as famílias são cada vez mais estruturadas e há muitas mães, mas é a realidade que eu conheço à minha volta, muita mãe trabalhadora que tem os filhos praticamente sozinhos, e são exatamente essas famílias que muitas vezes têm mais dificuldades, e estatisticamente são estas as famílias que têm mais dificuldades. Agora, nós adotámos a nível europeu também o pilar dos direitos sociais. Eu acho, muitos dizem sim, mas isso é uma declaração em que todos os Estados-membros e todas as instituições comprometeram-se a guiar, no fundo aquilo é um guião que vai ajudar todos os Estados-membros e as instituições na adoção depois de medidas nacionais, medidas de proteção social e de melhor equilíbrio, quer da proteção dos direitos do trabalhador, quer dos direitos sociais. E é uma declaração, mas é uma declaração política que há uns anos atrás também teria sido impossível, não é? Era uma área em que muitos Estados-membros não queriam que a União Europeia tocasse, que eram os direitos sociais, porque achavam que era uma competência nacional e que só eles é que deveriam legislar e só eles é que deveriam decidir as suas próprias políticas. Mas aquilo que nós fazemos, no fundo, ajudamos com financiamento, ajudamos com alguma legislação, mas que acaba sempre por ser um mínimo denominador comum, não é? Porque nestas coisas, para encontrar um compromisso a 28, acabamos sempre por... É um mínimo denominador comum, portanto não é muito ambicioso. Acho que esta diretiva não vai alterar muito a legislação em Portugal. Há pouca coisa que o Estado português terá que fazer para transpor a diretiva, já lá está. Mas há outros países que são menos progressistas e por isso terão que fazer um esforço. Não têm licenças de maternidade tão longas, não têm licenças de parentalidade em que o pai é obrigado a tirar uma parte dessa licença. Portanto, tudo isto acabou por vir com a diretiva. Temos que fazer mais, não tenho dúvida nenhuma, mas agora nós temos que fazer mais juntamente com os Estados-membros. Eles é que são os atores-chave na política social. Agora, como surgiu, porque fala em nome da Comissão Europeia, não é? E a Comissão Europeia é um órgão supranacional por excelência e nós temos outros órgãos que são intergovernamentais em que é muito mais difícil este acordo que a Sofia vai falando, nós, o Parlamento não fala, é mais difícil falar assim, ou o Conselho. E pronto, é a pergunta da professora, não é? Portanto, este avanço que nós vamos ter que ter, para quem acredita na União Europeia, não é? E 11 anos a dar a cadeira deu isso, pelo menos esse património, nós temos que ir no sentido de criar mais fóruns de supranacionalidade, de integração, não é? Do que... Ao contrário, e por vezes nós passámos por um período complicado, não é? E a economia diz-nos isso, em período em que há menos dinheiro, não é? Há mais individualismo. E como é que agora nós vamos dar esse salto? Porque eu tenho...
convicção de que só assim é que, de facto, como eles dizem, daqui a 20 anos nós vamos superar. É, de facto, falar uma voz e com a ideia de que juntos somos muito melhor e que valemos muito mais. Eu estou completamente de acordo, não é? Não podia discordar, mas eu também acho que também estou atenta às vozes que me dizem sim, mas isto tem que ser feito com o acompanhamento das pessoas e dos países. Alguns criticam que a União Europeia deu um passo mais longo do que as pernas, não é? Outros acham que não deu o suficiente. Eu acho que para nós conseguirmos chegar a um nível de integração mais aprofundada em que eventualmente o Conselho decida por unanimidade em algumas matérias em que hoje, por maioria qualificada em algumas matérias que hoje decide por unanimidade e, portanto, mesmo que um Estado-membro esteja contra alguém, a União Europeia fazer uma declaração em que, sei lá, condene a violação dos direitos humanos num país terceiro, a União Europeia não seja impedida de o fazer. Mas é preciso que as pessoas acompanhem este processo e para as pessoas acompanharem este processo e estarem de acordo com elas têm que estar mais envolvidas e mais implicadas. Eu não sei se vamos conseguir chegar lá nos próximos 10, 20 anos, espero que consigamos daqui a 30 ou mais. Até porque as questões estão os desafios, outro desafio, por exemplo, que eu não falei, mas que eu acho que é extremamente, que a mim preocupa-me, como preocupa bastante a Comissão Europeia, é a questão das alterações climáticas e o impacto que isso está a ter. Acho que todos nós já nos começámos a perceber, nós o ano passado, e sobretudo há 2 anos com os incêndios florestais tivemos essa noção, outros países com as cheias, outros países como a Suécia que teve pela primeira vez também incêndios florestais gravíssimos e para além do que vemos em Moçambique e vemos noutros países fora da União Europeia. Portanto, eu acho que quando isso, infelizmente, quando estivermos a sofrer as consequências na pele, as pessoas vão estar mais conscientes. E isso já é uma urgência hoje, amanhã será uma urgência a dobrar. E nós, União Europeia, nós não vamos conseguir combater as alterações climáticas se não tomarmos posições muito ambiciosas e políticas muito ambiciosas de redução da emissão dos gases de efeito de estufa, se não combatermos os plásticos nos nossos oceanos e a morte dos nossos oceanos, que os oceanos estão a morrer, e se não conseguirmos envolver as pessoas. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás, quando nós adotámos a proposta da estratégia contra os plásticos descartáveis, e quando pusemos a fasquia, portanto, o objetivo que em 2030 todo o plástico produzido e vendido na União Europeia deve ser reciclado, éramos os únicos a falar sobre o assunto, não é? Éramos os únicos a fazer limpezas de praia, de vez em quando havia umas associações de biólogos marinhos, nomeadamente, e ambientalistas que faziam essas ações, mas não era uma questão generalizada. E eu agora, hoje em dia, vejo com grande satisfação que em Portugal há uma enorme sensibilização a todos os níveis e enormes movimentos de cidadãos conscientes de facto que isto é um problema e que temos que o combater todos juntos. Portanto, mais uma vez, nós vamos reagindo às urgências e a Comissão Europeia, o papel da Comissão Europeia, exatamente enquanto órgão sobrenacional, é tentar antever, não é? Ter uma visão um bocadinho mais longa, perceber quais são as tendências e tentar antecipar as políticas para, antes dos efeitos começarem a sentir, nós já termos uma política consolidada a nível da União Europeia. A questão é sempre o Conselho, porque muitas vezes as questões vão parar, as propostas vão parar na mesa do Conselho e os políticos só têm urgência. Infelizmente é assim, mas o timing político ainda é menos urgente que o timing das instituições europeias, não é? E eles de facto só agem quando aquilo lhes bate à porta. Acho que aqui toda a gente, depois dos incêndios, ninguém é cético sobre as alterações climáticas, os efeitos muito concretos que isso pode ter sobre a vida das pessoas. E todos os políticos estão de acordo que tem que ser agora uma política de gestão das florestas e de gestão do interior rural português diferente. Mas conseguiu-se esse consenso, infelizmente, porque tivemos o drama de 2017. Mas pronto, eu acho que as pessoas aí, eu acho que vocês jovens têm um enorme papel e têm um enorme poder, porque quando vocês, enquanto consumidores, enquanto cidadãos, enquanto pessoas preocupadas com o vosso futuro e com o vosso ambiente, quando começam a exigir, e só no momento em que começam a exigir, só no momento em que começamos a recusar as palhinhas de plástico e os sacos de plástico, dizer, olha, não quero, obrigada, isso é péssimo para o ambiente, olha, veja lá se muda para... Isto pouco a pouco, todas estas gotas fazem um oceano, não é? E tem que haver este empurrão do lado dos cidadãos. Se não houver este empurrão, os políticos não se vão mover com a urgência que precisamos que eles se movam.
todos preocupados com o teste. Vamos deixá-los ir para o teste. Olha, eu agradeço muito a vossa atenção. Mais uma vez, os parabéns pelos fantásticos cartazes. Eu vou tirar fotografias agora aos vossos cartazes, que estão muito, muito, muito bons. Uma salva de palmas, exato, uma salva de palmas. E um excelente teste e fim de ano, está bem? Adeus e até à próxima.